de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E foi justamente esse versículo do capítulo 1 de 1 João, capítulo 1, verso 7, quando o pastor pregou: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E esse pastor está vivo até hoje. Ele é da minha idade. Não sei por que ele é da minha idade, mas ele está vivo até hoje. Irmãos, daquele tempo para cá foi uma bênção na vida minha, porque eu era solteiro, ainda não tinha casado, e vivia numa vida de boêmio. Eu era cantor de música sertaneja, com viola e violão. Mas era cantor, e era também bailista. Nós íamos nos bailes, a irmã Deli falou que a mãe dela ia nos bailes quando era solteira, nós também ia. E dava pulo de alegria quando chegava no baile, porque achava que era uma grande coisa. Mas não mediante a pregação, às 2h da tarde, um calorão de 40 graus, nós recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Amém. E graças a Deus, no dia 15 de novembro, vai fazer 15 anos que eu fui às águas. E cada vez que eu vou ao norte, eu passo lá e paro e olho aonde eu fui batizado. O rio era lá daqui na rua, agora está daqui aí. Está secando o Rio Chambré, aonde muitas pessoas foram batizadas naquele dia. 28 batismos. E pela graça de Deus estamos aqui. Já recebemos muitos convites de outras igrejas. Já pregamos em algumas igrejas. Mas nós não aceitamos porque nós convertemos a Jesus Cristo e não convertemos a igreja. Mas não poderia deixar de dizer: sou batista verdadeiro. E vou partir para o céu sendo velado na igreja batista, não sei qual, pode ser até nessa. E de alegria eu queria ser velado aqui, nessa igreja. E quando eu falo isso, meus meninos dão risada, porque acham que não vai acontecer, mas eu digo que acho que vai acontecer, em nome de Jesus. Então, irmãos, ser crente é a melhor coisa do mundo. Ser crente na face da terra é a coisa melhor do mundo, porque nós esquecemos todas as nossas incredulidades. E é o que nós vamos falar, da incredulidade do povo daquela época. Marcos capítulo 9, verso do 2 em diante. Vamos falar da incredulidade do povo. Jesus estava no meio do povo, e mesmo assim a incredulidade continuava. E Jesus deixou isso escrito para a nossa vida no dia de hoje. Então está escrito assim na minha Bíblia, Marcos capítulo 9, verso de 2 aos 8. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e levou-as um pináculo a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Jesus levou esses discípulos a um alto monte e transfigurou diante deles. E as suas vestes tornaram resplandecente, extremamente branca, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear.
e pareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Jesus, mestre, bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Por que colocaram esta palavra aqui na Bíblia? Assombrado. E desceu desceu uma neve aos que descobriu, a nuvem que descobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado ao redor, ninguém mais viu, só Jesus com eles. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, como nós andamos com Jesus hoje. E amanhã, quando eu estava lendo esse texto, eu estava depois ouvindo uma música, em que o escritor dizia: quando eu cheguei lá, Jesus já estava lá. Quando eu cheguei aqui, Jesus já estava aqui, irmãos. Mas mesmo assim, ainda existe incredulidade no nosso meio. Mesmo assim. Os discípulos ali junto com Jesus, e de repente surge uma nuvem e que clareia, e o que se vê ali na palavra, que a palavra diz que a nuvem clareou resplandecentemente, e esta nuvem clareou a luz vindo de fora, de dentro, não de fora. E Pedro, como era um dos discípulos, muito esperto, logo quis interpretar o texto. E disse: Jesus, o que é isso? O que pode acontecer? Pedro foi olhar pela festa, e quando ele viu Elias e Moisés, quem falava com Jesus era Elias e Moisés, mas não foi identificado. Quem identificou o nome de Elias e Moisés foi Pedro, porque foi ele quem identificou o nome dos 2 homens. Por quê? Porque quando o Apocalipse fala, no capítulo 2, no verso 17, o Apocalipse diz que nós vamos receber uma pedrinha, e cada pedrinha vai dar um nome, e nós vamos receber o nosso nome naquela pedrinha. O Apocalipse fala muito claro sobre isso. E quando nós vimos a incredulidade dos discípulos, Pedro resolve dizer para Jesus: Jesus, é melhor que nós fazemos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando, mesmo, porque Pedro estava querendo considerar Elias e Moisés igual a Cristo. Pedro não sabia o que estava falando. Por isso, neste momento que nós ouvimos esse texto maravilhoso, nós devemos observar, irmãos,
quando é que Jesus está ao nosso lado? E qual é a eficiência de Jesus ao nosso lado? O que Jesus faz ao nosso lado? O que Jesus nos oferece ao nosso lado? Tirando a incredulidade, Jesus oferece tudo que Ele tem. Tudo. Porque quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Jesus estava dando tudo. Porque o sangue requer a afirmação vida. O sangue de Jesus é vida. Vida na nossa vida. Se Jesus não derramasse o seu sangue na cruz, nós não estaríamos aqui, irmãos. Esse mundo aqui é pegado fogo. Mas Jesus derrama o seu sangue na cruz com o propósito de que um dia Ele voltaria para buscar os seus remidos. E quando, irmãos, o pastor pregou, pastor Sarafim, da igreja presbiteriana hoje, ele era batista, quando ele pregou que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nós na frente do primeiro banco não aguentamos, irmãos, e fomos na frente sem apelo. Vamos na frente sem apelo, porque não tem como rejeitar uma palavra quando ela vem do Espírito do Senhor. E ele contou uma história, uma ilustração muito maravilhosa que aconteceu aqui em Curitiba. Uma senhora, mãe, com uma criancinha de 4 anos, ia atravessando a rua. E o carro veio e ia pegar os dois. A mulher tirou a criança e ela foi à frente do carro. E ele ilustrou: a mãe derramou o seu sangue pelos seus filhos. E assim Jesus derramou o seu sangue por todos nós que estamos aqui. Por isso, quando você chegou aqui, Jesus já estava aqui. Porque aonde tem um Filho de Deus, ali Jesus está. O pecado, irmãos, tem uma ferrugem. E essa ferrugem só é limpa com o sangue de Jesus Cristo. Quando você pega uma panela cheia de carvão e pega um bombril e você vai esfregar naquela panela, isso é para aqueles que ajudam a mulher a lavar roupa, as crencadas, viu, irmão? Não é para todo mundo, não. Isso é para quem ajuda suas mulheres a lavar suas panelas cheias de carvão em casa. E você passa aquele bombril, e aquele bombril deixa a panela brilhando, como as mulheres gostam. Eu nunca vi uma mulher dizer que não gosta de limpeza. Eu nunca vi. E o sangue de Jesus Cristo é para nos limpar, para nos purificar de todos os nossos pecados e tirar a ferrugem do pecado. A única coisa que tira o ferrugem do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Não existe. Por isso, irmãos, ser crente não é tão fácil assim. Principalmente no mundo que nós vivemos hoje. E o mundo não é muito diferente do passado, quando no meu tempo que eu vivia no mundo. O irmão já viu falar
onde eu vivia, na orgia do pecado. Parecia uma carga. A gente andava curvado, igual aquela mulher da Bíblia, que andava curvada, cheia de demônio. A gente sentia o pecado doer. A gente sentia o peso do pecado. E para você ser crente, não é muito fácil, porque todo mundo te chama de louco quando você se converte. E eu não fiquei diferente. Eu não fui diferente porque meu povo era muito católico. E quando meu pai me viu eu quebrando o revólver em cima de uma pedra, ele chamou eu de louco, uma porção de vezes. Porque eu tinha um revólver de 38 e só vivia carregado de bala. Não sei para quê. Se alguém batesse o pé, eu corria. Com o revólver e tudo. Mas o revólver estava na cinta. E quando eu peguei aquele revólver, ponhei em cima de uma pedra, peguei a marreta e bati a marreta e quebrei, meu pai me chamou de louco. Esses protestantes são tudo louco. E aonde já se viu uma coisa dessa? Eu falei, essa aqui é a primeira coisa que eu vou banir da minha vida. E depois fui jogando fora Santo Antônio, que andava no bolso, como eu falei na escola dominical outro dia, pé de macuco para jogar, oi de louco para arrumar namorada, até isso eu tinha. Um colar da Bahia para livrar tiro, pendurado no pescoço, para onde eu ia, aquele colar estava ali. Andava carregado, um pirocado de porcaria. Mas quando eu ouvi falar do sangue de Jesus Cristo, glória a Deus, o meu coração tremeu. E eu joguei tudo fora. Eu joguei maço de cigarro fora. Eu quebrei uma espingarda que eu tinha de matar passarinho. Eu não tinha dó de um passarinho chamar no pio e ele vir devagarinho e vir parar a distância de um tiro e eu matar o bichinho. Quebrei a espingarda, joguei fora. E graças a Deus até hoje, eu nunca me arrependi, meu irmão, de ter feito o que eu fiz. Eu me arrependo sim de não ter sido aceitado Jesus mais a tempo. Mas daí a Bíblia vem nos consolar. Para tudo tem o tempo. E se estou aqui hoje, é pela graça de Jesus. Porque esse lugar aqui, irmão, ele é um lugar sagrado. Esse pedaço de piso aqui é sagrado. E muitos têm pisado aqui. E muitos têm trazido a palavra. E muita gente no banco tem aceitado Jesus Cristo. Através daqueles que vêm aqui e trazem a palavra. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a minha palavra nesta manhã. Por mim mesmo eu não estaria aqui, mas estou por Jesus Cristo. Pela vontade maravilhosa de Deus. Porque eu passei uma semana que até para andar dentro de casa eu não estava conseguindo. Mas Deus me levantou e falou, você vai lá e você vai falar das minhas grandezas, nem que seja a última vez. Amém. E eu aqui estou, irmão, para levar essa palavra para vocês nesta manhã.
Que Deus possa nos abençoar. Amém. Nele Deus. E graças a Deus até hoje.